Nos últimos dias, até felizmente, a guerra meio que saiu do noticiário. Temos outros escândalos aqui no Brasil que são mais importantes para a vida da população brasileira. Mas a guerra econômica continua e a guerra lá, a guerra de verdade também continua. Enquanto isso, a Rússia fez agora um checkmate na União Europeia que não era esperado pelo Parlamento Europeu e pela cúpula da União Europeia, que é: sabemos que os Estados Unidos, a União Europeia, impuseram várias sanções à Rússia e congelaram 300 bilhões de dólares de reservas cambiais russas que estavam em outros países. O governo russo diz que isso é roubo, porque afinal, se um país investe em outro e esses países têm uma relação de comércio, uma relação comercial, um país não pode simplesmente bloquear dinheiro do outro. Vamos lembrar que a União Europeia também, no caso, tanto a União Europeia como o Reino Unido, que saiu da União Europeia, também roubaram dinheiro da Venezuela. Quando lá em 2017 os Estados Unidos disseram que a Venezuela não era uma democracia, que era uma ditadura, bloquearam quase todas as reservas cambiais da Venezuela que estavam no Reino Unido e na União Europeia. Eu estou falando aí de mais de 30 bilhões de dólares que foram roubados da Venezuela. Só para você ter ideia, de países que podem fazer a guerra que quiserem, matar, torturar, explodir crianças, tudo mais, eles não bloqueiam nada. A Arábia Saudita não teve um centavo de reservas bloqueadas e hoje, enquanto eu gravo o vídeo, hoje teve o bombardeio lá no Iêmen com armas vendidas pelos Estados Unidos contra civis inocentes. Só para você ter ideia, o bombardeio feito pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita nunca sofreu uma sanção sequer. Você vê que essas sanções têm um quê de hipocrisia. Se forem por sanção a todos os países que fazem alguma guerra ou que invadem um país soberano, aí, meu Deus do céu, serão poucos países de primeiro mundo e até de terceiro mundo que não vão sofrer sanção alguma, porque todo mundo apoia quando os Estados Unidos invadem, a União Europeia vendeu armas para a guerra da Síria, também votou a favor da guerra na Síria. A Arábia Saudita, os países árabes também estão sempre lá, uns invadindo os outros. Israel continua em posse da Palestina, invadindo, bombardeando, torturando, matando as pessoas lá. Ou seja, não sobra um. Se gritar, é aquela música, se gritar pega ladrão, não sobra um, meu irmão. É isso que acontece se a gente falar aqui de guerras. É o que acontece. A Rússia falou, não, essa hipocrisia para cima de nós, não. Vamos lembrar uma coisa. O povo russo é um povo que há milênios se defende e é atacado por todos os lados. E eles têm, isso é na cultura deles, não é uma coisa que está na cultura brasileira. Eles têm uma coisa que é autoproteção. Quando eles se sentem ameaçados por qualquer coisa, eles agem como, e eles gostam dessa comparação, como um urso que ataca. Se sente ameaçado, ataca sem dó nem piedade, e é isso que faz a Rússia. A Rússia se sentiu ameaçada pela expansão da OTAN que chegou à Ucrânia. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele sabia que a Rússia se sentiria ameaçada e ele falou, ó, estamos aqui de portas abertas para a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, que foi um palhaço colocado pelos Estados Unidos ali, depois do golpe de Estado neonazista de 2014, exatamente com grupos neonazistas financiados, o presidente da Ucrânia, ele é um fantoche dos Estados Unidos, ele também falou, queremos entrar na OTAN. A Rússia entendeu que se não atacasse a Ucrânia agora, depois seria tarde demais, porque a Ucrânia seria um lugar que Kiev fica relativamente perto de Moscou, e mísseis que saem da Ucrânia poderiam chegar em Moscou em menos de 5 minutos. A Rússia ficaria com uma arma apontada para sua cabeça 24 horas por dia, 365 dias por ano, e quem controlaria essas armas não seriam apenas a Ucrânia, seriam os Estados Unidos, que também teriam bases militares ali e teriam controle de fábricas, indústrias armamentistas que tem na Ucrânia desde a época da União Soviética. Então a Rússia pensou, peraí, a gente gastou bilhões para construir essas fábricas, agora a OTAN vai pegar isso aqui? Não, invadiram, começou a guerra. Toda guerra é errada, saiba disso. Aí, o que aconteceu? A Rússia invadiu, começou a guerra, impuseram sanções à Rússia, e o plano dos Estados Unidos, eu falei aqui algumas vezes, era o quê? Isolar completamente a Rússia e começar pouco a pouco a isolar a China. Você percebeu que cerca de 2 semanas atrás eles começaram a ir para cima da China, cada vez mais e mais e mais e mais, mas faz mais ou menos uma semana eles meio que pararam com esse movimento. Eles continuam ali e tal, mas depois da conversa do Joe Biden com o presidente da China, parou. O Xi e o Joe Biden conversaram e os Estados Unidos meio que pararam, pelo menos por enquanto, eles devem estar se reorganizando na sua estratégia, eles pararam de tentar responsabilizar a China e de começar com aquela narrativa para impor também sanções à China. Por quê?
porque o presidente da China jogou os Estados Unidos contra a parede e deu o checkmate, que foi quando ele convenceu a Arábia Saudita a desdolarizar o petróleo. Desdolarizando o petróleo, o dólar deixa de ser lastro para outras moedas. Se o dólar não for lastro para outras moedas, teremos aí uma desvalorização recorde do dólar, uma coisa nunca antes vista. Então os Estados Unidos ficaram assim, eita, estamos contra a parede. Enquanto isso tudo acontece, a Rússia falou, peraí, não. Esse tipo de hipocrisia pra cima da gente, não. Outros países podem fazer o que quiserem, não tem sanção contra eles, não são banidos de Copa do Mundo, você não vê maestro americano sendo demitido de orquestras pelo mundo afora, como os maestros russos foram demitidos lá de orquestras na Europa, você não vê artistas americanos sendo banidos, você não vê nada disso. Quando eles vão lá e matam milhões, dizem que morreram 1000 civis na Ucrânia, só no Iraque foram mais de 1 milhão de inocentes mortos. Na Síria foram mais de 1 milhão de mortos e milhões que saíram da Síria e até hoje são tratados como lixo tóxico na Europa. Inclusive, tem países da Europa, e isso começou a ser mostrado, que começaram a mandar de volta os refugiados sírios para receber os ucranianos. Quer dizer, vocês ucranianos brancos, de olhos azuis, loiros, venham, sírios, saiam, vocês são lixo. Aí eles começaram a fazer lá na Europa. Aí, sanção nenhuma para eles. A União Europeia vendeu 4 bilhões de euros em armas para a guerra na Síria. Nenhuma sanção à União Europeia. Tá. Aí, a Rússia diz, temos uma relação de comércio, só que agora vai acabar essa hipocrisia. Nós só venderemos gás e petróleo para quem quer que queira comprar se pagarem em rublos, ou seja, na moeda da Rússia. Aí o presidente Putin falou ontem num pronunciamento, ele disse o seguinte, não tem por que a gente continuar vendendo em dólar se quando a gente faz qualquer coisa que os Estados Unidos não gostem, eles simplesmente nos roubam 300 bilhões de dólares. Então a gente não vai contribuir para a dolarização da economia mundial. Não. Vamos desdolarizar o mundo? Vamos. Querem comprar da gente de agora em diante só pagando na moeda da Rússia. E ele disse, não vamos mudar em nada o comércio. Temos uma relação comercial com vários países e com a União Europeia, uma relação em que eles pagam, nós vendemos e nunca um deu calote no outro. Mas agora eles nos roubaram 300 bilhões de dólares. Por isso, não vamos mais vender em dólar para eles. E olha, isso é uma bancada muito forte nos Estados Unidos. Eu imagino, quando saiu o pronunciamento do Putin, a cara dos economistas, do Joe Biden, falando, deve ter pânico. Sabe aquele meme que é alguém numa sala e tá tudo em fogo, assim, pânico total? É isso. Pânico, tá tudo pegando fogo lá na cabeça desse pessoal, falando o que a gente faz agora. A gente tá falando aqui, só no ano passado, foram 10 bilhões de dólares por mês que a Rússia vendeu para a União Europeia em gás. Só para a União Europeia, não estou falando dos outros países não, só da União Europeia. Nesse ano a tendência é aumentar, geralmente vai aumentando ano a ano. Ano passado as vendas foram menores por conta da pandemia. Então olha só, isso é só no gás, não tá contando o petróleo. Pode chegar, a estimativa é que chega a 300 bilhões de dólares por ano. 300 bilhões de dólares por ano, que vão deixar de ser transferidos em dólar e vão ter que ser transferidos na moeda russa. Isso faz, sabe o quê? Isso faz com que a moeda russa que desvalorizou, e a grande mídia adora falar, olha, a moeda russa desvalorizou, olha, assim como faziam com a Venezuela. Lembra como faziam com a Venezuela? Olha, a moeda da Venezuela desvalorizou, tudo mais. Agora, a moeda russa não vai desvalorizar. A moeda russa vai valorizar. Quem vai desvalorizar é o dólar, porque a gente está falando aí de 300 bilhões de dólares e a gente está falando pela primeira vez de que a União Europeia será forçada a desdolarizar parte da sua economia. Quando eu digo parte da sua economia, é uma parte estratégica da economia, porque é a parte de geração de energia. Soberania energética é uma coisa muito importante. A Europa não tem soberania energética, a Europa depende da Rússia. E a Rússia fala, agora é nas nossas regras que vocês vão ter que jogar. Enquanto isso, a China já convenceu a Arábia Saudita e o Irã a desdolarizarem também o petróleo. O que acontece é o seguinte, eu vou te falar o que aconteceu lá nos anos 70. Quando tivemos uma crise do petróleo nos anos 70, os Estados Unidos, para solucionar a crise, eles fizeram o seguinte, deu uma crise muito grande, crise econômica nos Estados Unidos, e aí isso foi acarretando no resto do mundo. Eles fizeram o seguinte, eles falaram, hoje, até os anos 70, tudo é lastreado em ouro. Um país, quando tem suas reservas financeiras, é em ouro. E aí, se não tiver ouro, não pode sair imprimindo dinheiro. Então, um país que quer falar, olha, estamos sem grana, vamos imprimir dinheiro aqui? Não podia, porque para imprimir dinheiro você tinha que provar que você tinha ouro nas suas reservas. Ou ouro que você tem comprado em reservas de outros países, ou no seu próprio cofre. Se não tiver ouro, você não imprime dinheiro. Ok. A partir dos anos 70 mudaram isso. Ninguém precisa ter ouro, você precisa ter dólares.
o lastro de absolutamente tudo é dólar. Então, se um país quer imprimir dinheiro, eu quero imprimir mais dinheiro para pagar dívidas, para investir, para comprar petróleo, por exemplo, alguma coisa, pode imprimir. Mas você tem dólares? Tenho dólares. Então pode imprimir quanto dinheiro você quiser e a sua moeda não vai desvalorizar. Se você imprimir sem você ter dólar, o que vai acontecer? Vai acontecer que frente ao dólar a sua moeda desvaloriza. Se ela desvaloriza frente ao dólar, ela desvaloriza frente a todas as outras moedas. Então você não pode imprimir tanto dinheiro. É por isso que quando temos políticas de austeridade, para que as moedas valorizem frente ao dólar, o que acontece? As pessoas têm menos dinheiro circulando, que os países param de investir, param de imprimir dinheiro e param de gastar dinheiro. E aí, o que acontece? Geralmente o dólar cai, isso acontece às vezes no Brasil, e temos austeridade, desemprego, essas coisas. Ok. O que acontece? O dólar virou lastro de tudo. Isso fez com que os Estados Unidos tivessem uma hegemonia na economia mundial. E olha, eu não estou tomando o lado A ou B, eu estou te explicando como acontecem as coisas desde os anos 70. E isso tudo foi plantado pelos Estados Unidos, inclusive a crise dos anos 70, os Estados Unidos têm o dedinho lá, que eles fizeram isso acontecer exatamente para poder dolarizar a economia mundial. Hoje, depois disso, toda a economia mundial foi dolarizada. Antes dos anos 70, quando você ia comprar uma coisa que não tinha, como é hoje, que você compra uma coisa de outro país facilmente pelo seu celular, não existia nem celular. Mas quando empresas multinacionais faziam comércio entre países, podia ser em qualquer moeda. Não precisava ser em dólar. Hoje a gente está tão acostumado, né? Tudo em dólar. Olha, uma indústria vai comprar peças para produzir o seu produto aqui. Ela compra de outro país. Não interessa se ela está comprando da Alemanha, se ela está comprando do Japão, se está comprando da China. O preço aí é dolarizado. Chega aqui, você pode até converter para reais, mas o preço é dolarizado. Ó, custa 10 dólares. Se o real tá 5 dólares, custa 50 reais. Se o dólar tá 5 reais, custa 50 reais. Se o dólar tá 2 reais, custa 20 reais. Se o dólar tá 100 reais, então custa mais. É isso. Mas o que determina é o dólar. O que está acontecendo é o seguinte: desdolarizando a economia, o dólar não vai mais poder ser usado como lastro para outras moedas. Isso vai ser um baque muito grande na economia mundial. O Joe Biden, anteontem, ele deu um discurso dizendo que teremos, e aí ele usou uma expressão que os bolsonaristas devem ter adorado, que é uma expressão chamada nova ordem mundial. Teremos agora uma nova ordem mundial. Ele falou a World New Order. Aí ele falou, teremos agora uma nova ordem mundial com Rússia e China de um lado e com os Estados Unidos do outro. Ele falou isso num discurso para empresários norte-americanos. Eu falo aqui é uma ordem econômica mundial porque é a economia mundial que está mudando. O que eles querem é isolar China, Rússia e seus aliados e não isolar, mas ter o resto do mundo ali. Então China e Rússia ficam isolados e o resto do mundo ali para manter a hegemonia dos Estados Unidos e acabar com a economia desses dois países. O que ele não esperava é essa pancada de hoje. A pancada é isso. Agora vamos desdolarizar, o que China e Rússia estão fazendo, vamos desdolarizar também lá na Europa. Vamos ter que pagar em rublos, que é na moeda russa. Não faria sentido pagar em outra moeda. Já a Arábia Saudita e o Irã vão vender para a China em yuan, que é a moeda da China. Por essa não esperavam. Olha, eu não sei o que pode acontecer com a economia mundial nos próximos meses, mas eu vou te falar, o preço do petróleo já voltou a subir e o ministro da Energia da Rússia avisou: se não cumprirem as exigências, nós faremos, e nós temos meios para isso, nós faremos em poucas semanas o preço do petróleo chegar a 300 dólares. A popularidade do Joe Biden voltou a cair. As últimas pesquisas, é engraçado, os Estados Unidos é uma coisa que não tem no Brasil, sai pesquisa todo dia, tem dia que sai 2 ou 3, e sai pesquisa regional, sai pesquisa por cidade, sai pesquisa nacional, sai um monte de pesquisa. A popularidade do Biden está caindo ladeira abaixo nos últimos 5, 6 dias, mas contar de 2 semanas para cá, estava aumentando muito, parou de aumentar e começou a cair ladeira abaixo. Por quê? Porque ele não esperava esses contragolpes na economia. Vamos ver agora o que pode acontecer. A minha maior preocupação é o seguinte: o Brasil sempre se posicionou correto quando tinha crises mundiais nos governos Lula e Dilma. Já o Bolsonaro ele se posiciona ali nem cá, nem lá, só que a gente sabe que o Bolsonaro é um governo entreguista, ou seja, ele vai entregar. E uma coisa eu vou te falar, não muda nada, entregar para os Estados Unidos ou entregar para a Rússia e para a China está entregando, não deveria entregar. É isso. Se tem um governo que fique do lado A ou do lado B, mas não entrega nada, tenta pegar esses limões e fazer uma bela de uma limonada, como o Lula fez na crise de 2007 e a Dilma fez na crise de 2011 e 2012, ótimo. Se você tem um governo que pega esses limões e fala, olha,
Eu não vou fazer limonada não, em vez disso eu te entrego os limões, eu te entrego o açúcar, te entrego água, faz você a limonada, eu te entrego mais ainda e vai entregando. Aí tá ruim. Essa é a minha maior preocupação, a nossa sorte é que essa guerra aconteceu agora, que esse movimento aconteceu agora. Se isso tivesse acontecido 2, 3 anos atrás, nem teria como porque o Biden não era presidente ainda, mas se tivesse acontecido 2, 3 anos atrás, no comecinho do governo Bolsonaro, a gente estaria ferrado. Eu não estaria aqui, pelo menos, não em tranquilidade, mas não estaria aqui com essa serenidade toda falando, não. Eu ia estar 10 vezes mais, assim, alarmado por o que pode acontecer com a economia mundial e nos próximos meses. Mas agora não, agora pelo menos a gente tem aí eleição chegando, o Bolsonaro não pode entregar muito porque em ano eleitoral pega mal, depois da eleição o Bolsonaro perdendo e a gente espera que ele perca, todas as pesquisas mostram isso, e voltando um governo que não é entreguista, no caso espero eu o governo Lula, a gente sabe que o Brasil se posicionando lado A, do lado B, ou no meio ou em cima do muro, o Brasil vai pegar os limões, fazer uma bela limonada e se der tudo certo a gente faz ainda uma caipirinha que é melhor ainda, ou não é? É isso, ó. Quem gostou, comenta aí, se inscreve no canal e vamos continuar indo pra cima dos fascistas. Falou!